Ele foi invocado para um mundo paralelo e achou que seria como um videogame e que ele seria um poderoso protagonista. Ao ver que continua sendo um otaku fracote, ele passa por uma situação que o faz descobrir a verdadeira natureza do seu poder. Fala galera, tio JG na área com mais um anime recap. Hoje com o ReZero. Já conto com teu like para fortalecer o canal e bora bater a meta de 32 likes nesse vídeo. Assim eu vou saber que vocês curtiram e querem mais. Conto com a tua inscrição no canal, se não quiser ser invocado para um mundo paralelo e passar pelo que esse protagonista passou. O que aconteceu com ele? Sem mais enrolação, bora descobrir. Um garoto está no chão à beira da morte. Uma garota o chama de Subaru e vem ajudá-lo, mas logo ela cai morta também. Subaru segura sua mão e diz que vai salvá-lo enquanto está morrendo. Uma mão sombria vai em busca de alguma coisa. Ao mesmo tempo, Natsuki Subaru, nosso protagonista, vivia sua vida de otaku sem grana e olhando casais se formarem pela janela de uma loja. Ele sai da loja e num abrir e fechar de olhos ele é invocado para um mundo paralelo. Enquanto isso, uma garota loira pequena pula e corre por cima das casas com algo em sua mão. Ele encontra esse vendedor de frutas que chama esse país de Lugúnica. Em um beco ele encontra 3 ladrões. A garota loira passa por eles e Subaru assume que ela é a linda garota que o invocou, mas ela diz viva bastante e vaza. Subaru assume que esse mundo inteiro é como um jogo e só foi criado para ele ser o cara B10 e fortão. Começa a dar uma surra nos ladrões até que um deles puxa 2 adagas e ele arrega feio. Chega essa garota de cabelos prateados procurando algo que roubaram dela. Os ladrões falam que deve ter sido a pequena garota de cabelos loiros. Mesmo assim, a garota lança magia de gelo nele, salvando o Subaru, que desmaia logo depois, achando a garota muito linda. Ela tem esse espírito gato chamado Puck. Eles passam o dia juntos procurando a ladra. A garota diz que se chama Satella. Puck se surpreende, Subaru diz que é um lindo nome. Puck diz que ela tem um gosto horrível. Eles acabam ajudando uma garotinha perdida juntos. Satella diz que é uma meio-elfa e Subaru diz que por isso achou ela tão bonita. Ela repete, mas ele diz que ouviu bem, a deixando com vergonha. A garotinha que eles ajudaram acabou que era filha do vendedor de frutas, que fica feliz e dá informações mesmo eles sendo 2 quebrados. A garota que a roubou se chama Felt e vive nas favelas. Ao entardecer, Puck precisa descansar. Eles chegam ao bar do velho Ron e Subaru entra primeiro, mas acaba achando o dono assassinado. Logo ele leva um corte feio na barriga também. Satella vem ajudar ele e acaba morrendo também. E assim como no começo da história, ele segura sua mão e diz que vai salvar ela, e morre. Porém ele acorda na frente do vendedor de frutas e não entende nada. Vê que o corte na sua barriga sumiu e encontra os mesmos 3 ladrões e deu uma surra em geral dessa vez. E vai ao mesmo bar encontrando o velho Ron, só que ele está vivo e pergunta se ele andou morrendo recentemente, mas ele leva como uma piada. Subaru se pergunta se foi tudo um sonho, já que ele também não sabe nada sobre essa tela. Ele espera a Felt chegar lá e diz que já se conheceram antes, mas ela não se lembra. Eles vão negociar o brasão de Satella. Ele apresenta seu celular, só que nesse mundo existe algo parecido chamado Metia. Mas Felt quer esperar a cliente dela, que pediu o roubo. Velho Ron diz que conhece Felt há muito tempo e ele tem uma clava gigante caso a cliente venha com gracinha. A cliente dela chega, se apresentando como Elsa. E essa cliente tem um cliente por trás dela que encomendou esse roubo. Subaru ganhou a negociação. Ela pergunta o que ele vai fazer com esse brasão e Subaru responde que vai devolver a dona. A sala fica com um ar todo pesado e ela fala que então ele é um deles também. Ela parte pra cima com um punhal, mas Felt protege Subaru. Velho Ron parte pra cima dela com a clava, mas ela acaba cortando seu braço fora e depois crava um caco de copo no seu pescoço. Velho Ron está morto. Felt avança em cima dela com a bênção do vento. Ela fala que esse mundo a adora e sente inveja dela e a finaliza com um corte só. Subaru cria coragem, mas não adianta. Ela brinca com ele e diz que ele é um fraco, sem bênção, sem mágica e sem técnica. Ela reconhece que ele é determinado e o destino dos dois teria sido diferente se ele tivesse se mexido antes. Ela parte pra cima, Subaru desvia e mete um chute. Ela sentiu esse golpe, mas ela tinha outra faca escondida e passou em sua barriga de surpresa. Subaru morre aos poucos naquela situação e acorda de novo com um vendedor de frutas em sua frente. Ele vê a garota de cabelos prateados passar na rua e grita pelo nome de Satella e todos escutam. Ela diz que não sabe quem ele é, mas como ele ousa chamar ela pelo nome de Satella, a bruxa da inveja. Diz que essa bruxa é um tabu e poucos têm coragem de mencionar esse nome. Felt aparece e rouba o seu brasão. Ele encontra os 3 ladrões de novo, os subestima e acaba levando uma facada e morre ali mesmo. E retorna no vendedor de frutas. E dessa vez pergunta quantas vezes ele o viu na vida. Ele fala que é a primeira vez e finalmente percebe seu poder de salto temporal e o batiza de retorno através da morte. Ele pensa em deixar tudo pra lá e viver uma vida de boas, mas lembra que mesmo que
não faça nada, Elsa ainda vai matar todos no bar do velho Ron, e volta ao vendedor de frutas que lhe dá informações. Bem feliz, pois outro quebrado, como ele, acaba de encontrar sua filha perdida. Subaru percebe que o destino sempre se repete. Ele encontra os 3 ladrões de novo, dessa vez grita "pega ladrão" e depois igual uma donzela em perigo por socorro. E chega o Reinhardt, o mestre espadachim, fazendo os ladrões borrarem as calças de medo e saírem correndo. Ele vai procurar Felt e encontra Elsa no caminho, e ela percebe suas emoções, que está com medo, está com raiva dela. Ele encontra Felt e tenta negociar sem entrar no bar, mas tudo acaba do mesmo jeito. E alguém bate na porta, só que era a garota elfa. Ficam surpresos ao saber que ela é uma meio-elfa de cabelo prateado, mas ela diz que se incomoda com sua aparência também, mas é só uma coincidência. Subaru vê a flor que a garotinha do mercador deu a ela na sua outra vida, e percebe que ela a ajudou sozinha dessa vez. Ele percebe Elsa vindo pra cima dela e manda Puck a proteger. Puck acerta com vários cristais de uma vez, mas ela usa seu manto que pode proteger de um único ataque mágico, somente uma vez. Tenta atacar a garota, mas ela se defende e continua lançando magia. E logo será hora dele descansar, mas ele congela seus pés e junto com Emilia lançam seu super ataque, que Elsa quase perde o pé para escapar. Então Puck volta a dormir, mas diz que se algo acontecer com ela, ele vai agir de acordo com seu contrato. Ela avança, dando vários ataques na garota elfa, logo quebrando sua defesa e quase pegando ela num golpe roda-peão. Velho Ron parte para cima, ela sobe em cima da sua clava e logo o acerta próximo do pescoço. Ela vai para cima de Felt, mas Subaru a salva. Subaru pega a clava para enfrentar Elsa e manda Felt fugir. Elsa tá com uma faca nela, mas Subaru impede. Subaru e a garota elfa lutam juntos contra Elsa. Subaru ia enganá-la com um chute surpresa, mas Elsa segura e nesse momento Reinhardt chega, pois Felt pediu ajuda a ele, e reconhece Elsa, a caçadora de entranhas. A elfa começa a curar o velho Ron. Elsa parte para cima dele, mas ele pisa no chão fazendo uma onda e mete-lhe um chutão. Ela pergunta por que ele não usa sua espada principal, mas ele diz que existe um momento certo e não é este. Pega uma espada qualquer e a desarma, mas Subaru avisa que ela tem outra arma escondida e eles começam uma luta final. Emilia diz que ele está se segurando para que ela possa terminar de curar o Ron e manda Subaru avisar quando ela acabar. Subaru dá o aviso e Reinhardt prepara para lançar a técnica especial da família Astrea. Eles se apresentam: Elsa Reinhardt, caçadora de entranhas, versus Reinhardt van Astrea, filho do mestre das espadas, e lança um ataque que consome toda a mana do lugar e destrói tudo. Elsa sobreviveu e parte para cima da garota elfa, mas Subaru a defende com a clava. Elsa escapa, mas jura retornar. Subaru se apresenta para ela e quer uma recompensa por salvá-la, e pede para saber o seu nome, e finalmente ela revela que seu verdadeiro nome é Emilia. Subaru acabou tomando um corte da Elsa na barriga e cai no chão, mas vai sobreviver. Emilia diz que vai levar ele para sua casa. Felt devolve o brasão para Emilia e Reinhardt fica sério e diz que vai levar Felt, e coloca ela para dormir e pede para Emilia cuidar bem do Subaru. Eles olham para a lua e ele diz que essa pode ser a última vez que eles veem a lua tão tranquila. Subaru acorda em uma mansão gigante. Ele entra e dá de cara com uma garotinha chamada Betty numa biblioteca. Ele percebe que ela não é humana. Ele vê 2 maids em seu quarto, as gêmeas Ren e Han. Roswell, o mestre da mansão, chega. A Beatrix adora o Puck e o chama de irmãozinho, o que indicaria que ela é um espírito também. Roswell, Ellie Matters, se apresenta para Subaru, que o confundiu com um palhaço. Ele explica que o rei de Lugúnica não está presente no momento, então este país está em uma situação bem estável. Ele explica que na época que o rei desapareceu, uma epidemia surgiu no castelo, e o rei e seus filhos são os últimos da linhagem, e agora um governo de sábios foi montado para governar essa nação, e eles estão decidindo quem será o novo rei. Subaru percebe que ele é o maior suspeito, já que de repente veio de outro mundo, e Emilia é uma das candidatas para governar Lugúnica, e o brasão que ele recuperou é o que garante o direito de participar da seleção real. Ele tem direito a uma grande recompensa e pede para trabalhar na mansão Roswell. Ran, a empregada de cabelo rosa, o chama de Baruçu e explica para ele a travessia de portas da Beatriz, que muda a biblioteca de lugar sempre que ela quer se esconder. Só dá para encontrá-la abrindo todas as portas da mansão, mas Subaru sempre acha ela de primeira. Subaru fica na mansão por 5 dias. Em uma certa noite, Roswell e Han estão juntos em sua sala. Ele pergunta o que Han acha de Subaru ser um possível espião. Ela acha difícil. Roswell diz que seria melhor que eles interferissem diretamente nas coisas, mas Han fala que eles são só crianças, não daria em nada se fizessem isso. Nessa mesma
noite, ele e Emília estão no jardim. Ela vê suas mãos com curativos de cortes que ele levou enquanto tentava cozinhar com as empregadas. Ela pergunta se ele não quer que ela o cure. Ele diz que não, pois isso é prova do seu esforço. Ele diz que também foi fazer compras na cidade e um cachorrinho que estava com as crianças acabou mordendo ele. Ele convidou a Emília para um encontro. Foi expulso da biblioteca por Beatriz durante a noite e acorda cheio de energia. Mas percebe que suas mãos estão sem curativos, todas as provas do seu trabalho duro haviam sumido e ele havia morrido, retornando 5 dias atrás. Ele fica triste e confuso ao ver que tudo que ele fez foi à toa. Todos o esqueceram, mas se recupera graças a Emília e começa a repetir suas ações, mas tudo começa a mudar. Ele vai fazer compras na cidade com a Hen e é mordido de novo pelo cachorrinho. Ela dá um lindo sorriso quando ele fala que os demônios eram legais nas histórias de fantasia que ele conhece. À noite ele chama Emília para um encontro novamente. Assim chega a noite do quarto dia novamente e Subaru resolve não dormir. Em uma certa hora ele começa a passar mal e sai pela mansão pedindo ajuda, mas é atacado por uma arma e uma pessoa desconhecida. Tendo seu braço arrancado, é esmagado por essa arma desconhecida e morre ali, só sobrando um olho. Ele vai se acalmar na biblioteca de Beatrix e acaba sendo jogado para fora de novo. Dessa vez, Subaru pede para viver na mansão como um hóspede e acaba não fazendo tanta amizade, nem com as empregadas e nem com Roswell. Pergunta para Beatriz sobre magias que podem matar enquanto dorme e ela fala que são provavelmente maldições que sugam humana e que na mansão só ela e Puck são capazes disso, além de revelar que foi ela quem curou Subaru. Ele não acredita e é expulso de novo. Ele começa a ler sobre o dragão que fez um pacto com a família real de proteger a nação de Lugúnica. Porém, como a família real foi assassinada, ninguém sabe o que ele pensa hoje em dia, e lê sobre Satella, a bruxa da inveja. No quarto dia ele resolve ir embora da mansão, leva uma faca e pela tarde é atacado pela mesma arma que foi atacado na mansão, só que dessa vez ele vê a arma e consegue segurar as correntes. Ele descobre que quem está querendo matá-lo tanto assim é a Hen, a empregada do cabelo azul. Ele tenta fugir, mas ela acerta seu pé e o arranca, depois cura para torturá-lo e conseguir informações se ele é um traidor da facção rival a de Emília, se ele é parte da seita da bruxa e por que ele emana o cheiro da bruxa. Essa seita é o que trouxe tanto sofrimento para a vida dela e da sua irmã. Ele cansa de tudo isso e grita chorando de tudo que ele lembra, tudo que elas fizeram por ele e que ela esqueceu, mas não adianta, ela o finaliza ali mesmo. Ele acorda traumatizado com a imagem das duas empregadas na sua frente. Emília tenta ajudá-lo e diz que ele pode dizer tudo para ela. Ele lembra pela primeira vez que pode confiar em alguém e resolve contar a ela sobre seu poder. Mas quando vai começar, o tempo congela. Uma mão sombria vem e agarra seu coração. Ele fica sem reação, pois tudo está normal com ele, mas o medo continuou. Ele pede que Emília não se envolva mais com ele. Ele já morreu 3 vezes nessa mansão, igual na capital. Ele pensa que se morrer de novo será o fim. Emília e Puck pediram para Beatrix falar com ele. E ela diz que o cheiro da bruxa da inveja está mais forte. Ele convence Beatriz a fazer um pacto com ele, de protegê-lo até a 5ª manhã nesta mansão. Ele está tendo pesadelos sobre tudo o que aconteceu e ele lembra que alguém segurou suas 2 mãos durante a noite. Beatrix é chamada e o deixa na biblioteca, e Subaru abre as portas, vendo que acaba de sobreviver à 4ª noite na mansão. Emília, com uma cara de preocupada, faz ele vir com ela. Ele escuta o choro de Han no quarto de Hen, onde estão todos, e vê que aquela que parecia tão perigosa e acaba de matá-lo em sua vida passada estava morta sobre a cama por algum motivo. Roswell fala que ela morreu por uma maldição, e Subaru percebe que não foi ela que causou a maldição nele. Han atira magia de vento nele, Beatrix o protege. Roswell também prepara sua magia para entrar em um combate contra Beatrix. Hen grita que vai matá-lo, ele resolve sair correndo deixando todos eles para trás. Ele chega a um penhasco que vai até a ponta, pensando o que vai acontecer se ele morrer pela 4ª vez. Beatrix vai atrás dele e diz que vai ajudar ele a fugir, pois ela mesma não disse que o contrato teria um fim. Ao pegar em sua mão, ele lembrou que foi a Hen e a Han que seguraram a mão dele enquanto ele sofria nos seus pesadelos, mesmo sem conhecê-lo direito. E ele lembra dos bons momentos que passou com as duas, e sempre pegou o caminho mais fácil na vida. E agora que sobreviveu, ele diz: e daí se ele fizer isso? Quem decide como vai usar a vida é ele. Hen encontrou eles. Ele puxa as tranças de Beatriz. Ele grita que sempre amou as duas, lembra de tudo que passou na mansão enquanto corre em direção ao penhasco, dizendo que vai salvar elas e pula, morrendo pela 4ª vez. Ele acorda novamente com as duas em sua frente e fica feliz ao ver que tudo voltou a ser como antes. Subaru começa a repetir suas ações e depois acaba tendo uma aula de mágica com Puck, descobrindo que Emília usa magia espiritual, usando mana ao redor ao invés da sua própria, e que o seu elemento é sombra, e Puck o ensina a usar o Shamak, uma magia de cegueira. Mas ele perde o controle e causa uma grande confusão. Vemos Roswell e Hen conversando à noite novamente, e Roswell mandando Hen dizer para sua irmã não fazer nada
nada desnecessário. Subaru começa a falar com Beatrix sobre como dar um jeito em maldições. Ela diz que pode removê-las antes de serem ativadas, mas quando são ativadas já era. Ele pergunta sobre a bruxa da inveja Satella, a bruxa que há muito tempo devorou as outras 6 bruxas que tinham o nome dos 7 pecados capitais e causou uma grande seca no mundo, dizendo que ela estava sedenta pelo amor, que seu corpo nunca envelhece, enfraquece ou morre, e ela foi selada pelos poderes de um dragão, um herói e um sábio. Mesmo assim, eles não conseguiram destruir o corpo dela, que o corpo dela é de uma meio-elfa com cabelos prateados. Ele lembra que Emília se chamou de Satella na primeira vez que se conheceram e pergunta o que levaria alguém a fazer isso. Beatriz diz que essa pessoa teria que não ter medo de morrer e seria chamada de louca. Ele entende que Emília fez isso para possivelmente pensarem que ela era louca e não precisar participar dessa tal seleção real. Subaru começa a se esforçar demais e fica parecendo mais suspeito ainda na visão de Ren. Puck conta a Emília que a mente dele está confusa, se ele continuar assim vai se esgotar. Ele começa a se sentir muito mal, ele precisa se esforçar mais, precisa se dar bem com elas, precisa fazer elas rirem. Ele não pode falhar dessa vez, ele precisa produzir resultados e começa a vomitar escondido de Emília. E Emília pede que ele venha até seu quarto. Ele continua fingindo que está cheio de energia. No seu quarto, ela faz com que ele descanse no seu colo. Ele continua se fazendo difícil, mas quando Emília pergunta se tem sido difícil, ele diz que sim, tá muito difícil. Ele estava com muito medo. Ele chora e diz que doeu tanto que ele achou que fosse morrer. Ele não sabia o que fazer, fez tudo o que podia. Ele se esforçou tanto, mas porque ele ama esse lugar. E todos aqui são importantes para ele, que ficou desesperado para ter esse lugar de volta. Ele nunca mais quer ver aquelas pessoas olhando para ele daquele jeito. E se odiava muito por se sentir desse jeito. Assim ele adormece no colo de Emília. Logo chega a Ren, e Emília fala que Subaru é uma boa pessoa. Ele pergunta a Beatriz se ela pode localizar uma maldição antes dela ser ativada. Ela diz que sim, que para lançar uma maldição é preciso ter contato físico com o alvo. Ele lembra que foi tocado por muita gente no vilarejo. Ele entende que ele foi amaldiçoado lá, e como em sua última vida ele não foi ao vilarejo, a Ren acabou indo sozinha e sendo o alvo, morrendo em seu lugar. Ele tem a ideia de ir até o vilarejo um dia antes, e Ren e Han vão juntas. Ele dá um jeito de ser tocado por todas as pessoas do vilarejo. Uma garotinha de cabelo azul é a dona do cachorrinho que o morde pela terceira vez no mesmo local. Ele se depara com mais um evento diferente. Roswell está de saída, pois recebeu uma mensagem problemática. Ele diz que conta com Subaru para ele cuidar da Emília, e ele sai voando. Subaru manda Beatriz olhar se ele foi amaldiçoado. Ele percebe que sim, mas ela também nota que ele não tem medo de morrer. Ela facilmente retira a maldição, mas ele percebe que o local da maldição é o lugar que aquele cachorrinho o morde todas as vezes, e corre para avisar as empregadas que as crianças estão em perigo, pois tocaram no cachorro. E Ren vai com ele, e se despede de Emília, e ela pede que ele volte em segurança. Ao chegar, eles descobrem que as crianças estão desaparecidas na floresta. Ren explica que alguém quebrou a barreira da vila, e sem ela os Majus, criaturas deixadas pela bruxa, que vivem em bandos, podem atacar a cidade. Ela pergunta o que ele ganha ajudando desconhecidos. Ele diz que sabe tudo sobre as crianças, inclusive de uma garotinha chamada Petra, mas não menciona que conhece a garotinha de cabelo azul. Ren resolve ir com ele e puxa sua arma novamente. Eles encontram as crianças, mas Petra fala que ainda tem mais uma. Ele percebe que a garotinha de cabelo azul não está entre eles e quer ir atrás dela sozinho. Ela diz que será difícil para ela encontrá-la, mas ele fala que para ela vai ser fácil, já que ela pode sentir o cheiro da bruxa nele, e promete que eles vão conversar depois que tudo acabar. Ele acredita nela e quer que ela acredite nele também. Ele encontra a garotinha, mas um cachorrão ameaçador também o espera em uma armadilha. Ele se deixa ser mordido e dá-lhe um pedala Robinho no cachorro, furando seu coração em um galho de árvore bem afiado. Porém, tem pelo menos mais uns 100 deles. A Ren chega na hora para ajudar e os distrai enquanto Subaru foge. Eles precisam chegar até a barreira do vilarejo, que está cada vez mais próxima, mas quando ele olha para trás, Ren está toda mordida. Mini cachorrinho maligno e vilão comanda os outros com um tipo de magia de terra que faz tudo desmoronar. Ren salva o Subaru, mas é acertada em cheio, ficando muito ferida. Subaru fica cercado, mas Han acorda novamente e desperta seu poder adormecido, revelando seu chifre e mostrando que ela é uma demônio. Destrói os monstros com ferocidade, loucura e facilidade, mas nessa forma ela fica vulnerável a um ataque surpresa. Subaru salva ela, mas fica muito ferido, recebendo várias mordidas. Ren grita que por favor ele não morra. Subaru acorda vendo que sobreviveu, ouvindo Ren falando para Beatriz se ela desistiu da possibilidade
habilidade de salvá-lo, e Han diz que promete salvá-lo. Emília passou a noite curando ele. Aí a maldição das crianças foi retirada, e Han, com seus poderes de demônio, teve seus ferimentos curados automaticamente. O nome dos Majus são Urugarumu. Han restaurou a barreira, então a vila está segura. Beatriz chama Subaru para dizer que ele vai morrer dentro de 12 horas. Beatriz não pode desfazer as maldições, pois ele levou diversas mordidas, mas Beatriz fala que é possível salvá-lo matando todos os Majus. Subaru lembra da conversa de quando acordou e percebe que Han foi sozinha na floresta eliminar todos eles. Han quer ir atrás dela e Subaru vai junto. Han diz que só tem sua habilidade de clarividência, permitindo encontrar a Han, e um pouco de magia de vento. Ela não tem mais o seu chifre, portanto não pode se transformar como sua irmã. Subaru diz que o grande confronto final deles começa agora e pode cair geral dentro. Subaru recebeu a espada mais afiada do vilarejo como agradecimento. Eles encontram Majus pelo caminho. Han diz que depois que perdeu seu chifre, depende de Han para tudo. Han conta que os membros da raça dos demônios nasciam com 2 chifres, mas gêmeos sempre nasciam com 1 chifre cada um, e por isso gêmeos devem sempre ser mortos. Mas foi permitido que as duas vivessem. O chifre é o que desperta o instinto demoníaco, permitindo que consuma mana na atmosfera, melhorando as habilidades de combate. Mas se não tomam cuidado, a reação os descontrola. Subaru tenta contar a Han sobre o seu poder, mas foi uma estratégia para aumentar o cheiro da bruxa ao redor, atraindo os Majus, e a Han para o local deles. Han chega ao seu limite e Subaru a carrega. Ela usa suas últimas forças para proteger eles da queda de um penhasco e desmaia. A Han chega, mas já não sabe quem é amigo e inimigo, e ataca os dois. Han diz que se Subaru dar um golpe certeiro no chifre dela, a Han voltaria ao normal. Seu plano é jogar a Han como isca, e ao ver sua irmã Han, a segura. Subaru corre para golpear, mas ao ver o rosto de Han, ele perde a coragem. O cachorrinho maligno aparece, arremessando ele no ar com magia de terra. Tendo coragem novamente, enquanto cai, ele diz que hoje está mais forte que um demônio e parte para cima, dando um golpe certeiro no chifre de Han. Na história delas, Han sempre foi uma prodígio, e Han sempre foi fraca em tudo que faz. Mas Han tratava gentilmente, Han sempre a chamou de querida irmã. Em um dia fatídico, centenas de pessoas encapuzadas com facas incendiaram a vila e mataram todos os demônios, incluindo os pais delas. Han lutou bravamente, mas perdeu o seu chifre, e as duas foram salvas pelo Roswaal e adotadas como empregadas. Desde aquele dia, Han se tornou Han e Han se tornou Han. Han tinha que fazer tudo que a sua irmã Han sabia fazer, só que melhor. Na mansão Roswaal também tinha um empregado de cabelos loiros. Subaru dá uma cabeçada em Han e diz que ela pode contar com as outras pessoas ao invés de fazer tudo sozinha. Subaru vai arriscar sua vida enquanto Han e Han fogem. O cachorrinho maligno se torna um cachorrão gigante e Han chama sua irmã de querida irmã novamente. Grita o nome de Subaru enquanto ele usa o xamã. Aproveita a cegueira da criatura e mete uma espada em sua garganta. Ele sobrevive e pisa em cima de Subaru e logo mete a espada em sua língua. Roswaal aparece no último segundo e usa magia de fogo. Ren pula em cima de Subaru chorando e ele desmaia novamente. E quando acorda, Ren está segurando a sua mão. Ela diz que Roswaal eliminou todos os Majus, então as maldições não vão mais se ativar. Ren se menospreza, se acha inferior à sua irmã, mas Subaru fala das suas qualidades e que ele só está vivo por causa dela, pois ela é quem estava a seu lado e não a sua irmã. Subaru diz que não vai perguntar a história de como a Han perdeu o chifre, mas que a Han pode ser o chifre que ela perdeu e juntas elas serão um demônio completo, e manda ela dar um sorriso e tirar essa cara de triste. Ele sempre sonhou em falar sobre o futuro com um demônio enquanto dão risada. Ela chora e sorri dizendo que ele é fanático como um demônio. Durante a noite no escritório de Roswaal, a Han está com ele. Pergunta se ela conseguiu descobrir quem estava controlando os Majus. Han fala que sim e indica que uma das crianças desapareceu no outro dia. Roswaal se pergunta se essa será uma nova batalha pelo trono e menciona novamente a Elsa, caçadora de entranhas. Han senta-se em seu colo e ele diz que ficará ocupado por um tempo, manda elas se cuidarem e começa a usar uma magia no local do seu chifre. Ela diz que desde aquele fatídico dia seu corpo pertence somente a ele. Roswaal diz que precisa ganhar essa batalha pelo trono, custe o que custar, em nome do seu objetivo, para o dia em que ele vai matar aquele dragão. No quintal à noite, Subaru e Emília conversam e Emília agradece novamente por tudo que ele fez. Ele a chama para um encontro e dessa vez é para valer, e quer mostrar ela para todo o vilarejo também. Emília aceita. E a primeira parte dessa história acaba aqui, mas esse é só o começo dessa longa e incrível jornada. E galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Novamente conto com o teu like e a tua inscrição para fortalecer o canal e eu poder trazer conteúdo com ainda mais qualidade para vocês. Novamente bora bater a meta aí de 32 likes para eu saber que vocês curtiram e querem a parte 2. Eu sei que vocês conseguem. Tio JG ficando por aqui, bom anime para vocês.